Boa noite, vocês. Tudo bem? Chegamos mais uma vez no nosso 7 por 1. Você já sabe, 7 por 1 são 7 dicas de um assunto super importante e atual, com sempre um convidado mais do que especial, e hoje não seria diferente. Mas do que a gente vai falar hoje, né? Porque assim, no meio de uma quantidade incrível de formas diferentes para a gente dar um gás no nosso negócio, na nossa profissão ou na nossa vida pessoal, e aqui entram cursos, mentorias, coaches, terapias, livros, palestras, workshops, e afinal de contas, uma série de mestres que dizem que vão resolver todos os nossos problemas e prometem mundos e fundos para que tudo aconteça. Bom, mas tem algo que está crescendo cada vez mais nesse mundo, principalmente entre empresas e profissionais, visto que dentro do mundo mais pessoal isso sempre existiu. Porque, na realidade, hoje é um dia muito diferente do nosso 7 por 1, porque a gente vai tratar de um assunto um pouco mais abstrato. Vamos falar da energia que envolve você, sua empresa, sua casa e seus negócios. Afinal de contas, quantas vezes vocês já não entraram num ambiente e sentiram que ele estava meio pesado? Ou ao encontrar com uma pessoa, você começou a se sentir um pouco mal? Ou você já teve uma sensação assim que tinha uma nuvem negra em cima de você? Ou que um trabalho que era necessariamente simples, de repente estava emperrado? E quando é que você chega, às vezes, numa reunião e percebe que tem um clima carregado esperando você? Sente que talvez tem um ar quase parado, né? E se as coisas andam quebrando, queimando ou não dando certo? Ou se você anda com os nervos à flor da pele, explodindo por bobagens? Será que não tem algo a mais para a gente ver sobre isso? Isso, inclusive, às vezes se reflete num cansaço extremo, numa preguiça e numa sensação de peso nos ombros. Isso até pede que a gente faça alguma coisa por nós, pelo ambiente onde a gente está inserido e por tudo aquilo que a gente está fazendo. Mas calma e respire fundo. Nós não estamos falando aqui de religiões, filosofias ou doutrinas, mas de que nós, como seres humanos, somos pura energia. E a física quântica deixa isso muito claro. A energia interfere na energia. Tanto que é muito difícil que uma das coisas que acabamos de falar agora você já não tenha passado ou tenha ouvido falar que alguém passou. Pois essas sensações são muito comuns e acontecem com todas as pessoas e em todos os ambientes. O importante é perceber que essas sensações, se passam no limite, elas tiram da gente uma paz interior e um equilíbrio que, obviamente, acaba atrapalhando tudo aquilo que a gente faz. E da mesma forma que a gente lava as mãos, se desinfeta ou toma um belo banho quando sentimos que precisamos nos limpar ou renovar, conhecer profissionais e ferramentas que ajudem a gente nessa reenergização e muitas vezes nessa limpeza energética são muito importantes. E claro, caso você ache que isso é muito abstrato, podemos garantir para você, uma grande maioria de empresas fazem isso de alguma forma e você nem sabia disso. E aqui cabe tudo. Se você tem uma crença, pode se conectar a ela. Se você é religioso ao ponto de rezar, reze. Se você for agnóstico, sem problemas, procure mudar o seu padrão vibracional, a sua boa energia, troque a negatividade pela positividade. E cabe aqui também meditação, massagem, flores, músicas, plantas, aromaterapia, incenso, velas, pedras, feng shui, mindfulness, enfim. E se o próprio Harry Potter tinha uma aula chamada Arte da Defesa das Trevas, chegou o momento da gente conhecer algumas mágicas que vão permitir que a gente saiba como se defender de qualquer negatividade e se manter bem em tudo aquilo que a gente faz. Para isso, nós trouxemos um profissional que é empreendedor, investidor, com grande experiência na área técnica e que hoje auxilia profissionais, empresas e pessoas a ficarem mais fortes, protegidas e buscarem maior sucesso em tudo que fazem. Hoje, nós teremos as 7 dicas para melhorar nossa energia. Na realidade, mais do que 7 dicas, ele está trazendo para nós 7 afirmações que podem ajudar qualquer pessoa a manter uma atitude e uma energia positiva. Inclusive, sabendo como a gente pode fazer para se defender de pensamentos negativos. E hoje, então, eu vou apresentar um cara incrível, que eu sou verdadeiro fã, que começou na carreira de área de tecnologia, investe hoje em diversas parcerias de empreendedorismo, principalmente em startups do segmento do IoT, ou seja, da Internet of Things, mas foi reunindo todo o seu conhecimento técnico, com cursos e leituras sobre energização, que ele começou a perceber que o próprio conceito da energia, tão comum dentro de uma área técnica,
também trazia uma leitura muito próxima dos seres humanos, pois nós somos energia e, desta forma, a própria energia tem grande influência na nossa saúde e até mesmo em padrões mentais e comportamentais que podem dificultar o nosso dia a dia profissional ou pessoal. Dessa forma, ele expandiu sua área de atuação e hoje é um consultor energético que já atendeu centenas de empresas, empresários, pessoas e inclusive residências, trazendo, através do seu trabalho, a liberdade de trabalhar sem más energias, com aquela vibe mais limpa, mais tranquila, que ajuda a gente a fazer as coisas, fazerem tudo acontecer da melhor forma. Por isso, eu tenho a honra, o prazer de apresentar para vocês e dar as boas-vindas ao Ricardo Yabushita. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Boa noite, Gil. Prazer estar aqui com você hoje. Vai ser bem divertido, porque já foi divertido o nosso começo, agora de um pouco antes, né? Foi, só para vocês terem uma ideia, como sempre, né? Sempre tem alguns probleminhas de internet, o meu sinal não estava bem, e aí o Ricardo já fez aí um trabalho energético, já fez a coisa funcionar. Incrível, gente. É incrível, mas eu tenho testemunhas. E isso realmente é incrível. Mas, Ricardo, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta assim. Pode parecer para muito estranho para algumas pessoas, né? Já que muita gente está aqui assistindo, são empresários, às vezes tem que ser muito pragmáticos, tem que pensar de uma maneira mais dura, mais racional. É, não é estranho falar de energias, né, ou de nos protegermos dela, quando a gente aplica isso dentro do mundo profissional? Isso está muito comum? Você atende muitas empresas fazendo esse tipo de trabalho? Gil, são muitas. Mesmo estando online hoje, é muito comum e muito fácil fazer, porque energia é algo, apesar de ser abstrato, ele é muito comum, porque a partir do momento que você pensa, você já gera uma energia, né? E eu gosto de falar, eu costumo começar a falar minhas palestras sobre energia, falando assim, que energia é como se fosse isso, um plástico, né? E que você está cruzando com alguém, alguém olhou para você de alguma forma, pá, isso vai em você. Aí você está conversando com alguém, parece que você tem uma sensação de um peso no corpo, às vezes você está com uma dor de cabeça, só que você não entende por que isso está acontecendo. Isso é uma energia que cola em você. Imagina que fosse transparente, né? Isso aqui, ela pesa, ela te pega. Aí no seu dia a dia você fica com aquele peso, aí você encontra outra pessoa que te deixa mais. E quando você para em um certo momento, você parece que você está pesado, está carregado, como você começou a falar agora há pouco. E essas coisas que a gente faz de energização, não só comigo, mas com terapias energéticas, qual que é a ideia? Fazer essa limpeza. Então, às vezes pega isso, tira, e quando você vai ver, pá, sumiu, e você começa a ficar bem de novo, né? E a outra questão que eu gosto de falar também é que as pessoas parecem um carro de noiva, cheio de latinhas. Só que essas latinhas, né? Lata, latinha, latinha, é o que a gente carrega com esses pesos, com os nossos históricos, porque a gente pensando, a gente guarda, pesa, e esse histórico fica com a gente, até que um dia alguém pegue e faça um trabalho de corte energético. Então, você está com as latinhas lá, de repente você, pá, uma energização, tira uma, tira duas. E são esses históricos que eu tiro das pessoas e dos locais. Então, ó, o peso vai ficando mais leve, menos barulhento, né? Porque às vezes você não entende porque a sua vida está travada, porque está cheio de problemas, cheio de coisas. E esse trabalho, pá, corta. Né? Então, às vezes você assim, às vezes você foi o seu melhor aluno na escola, todo mundo fica de olho, a sua vida fica difícil. Você era uma criancinha, né? Que assim, boazinha, bonitinha, não sei o quê. Todo mundo falando, ai, que bonitinha, ai, que fofinha. A criança cresce com esse peso, essas energias ficam nelas, e a vida dessa criança trava. Essa é a ideia básica dessas energias que a gente tem, que a gente carrega.
Sensacional, gente. Primeiro quero falar assim que o Ricardo é isso. Ele é sempre divertido, ele sempre traz umas analogias que você dá risada, porque tudo isso que ele está falando é leve, né, Ricardo? Não é uma coisa pesada. Na realidade, é justamente o contrário, ele quer tirar o peso. E eu achei ótima essa analogia do saquinho, que lembra, é como se caísse uma rede de pesca em cima de você, né? Ela pesa, você teu movimento fica mais tolhido e o trabalho é eliminar aquilo. E acho que todo mundo já sentiu isso. Eu, particularmente, Ricardo, eu vou falar, eu já trabalhei em grandes empresas. Eu já vi de tudo em empresa. De entrar um padre com uma santa na mão, passando incenso. Eu já vi gente chegando com, sei lá, com pai de santo, gente colocando plantas que têm poderes mais energéticos, gente acendendo incenso. E, sinceramente, gente, eu não tenho preconceito com nada disso. Se isso faz bem para você, tá valendo. Quer colocar um cristal, não quer fazer nada, quer só pensar nas coisas positivas. Tem até um conhecidíssimo publicitário que definia nas agências dele que toda sexta-feira todo mundo tinha que estar vestido com uma roupa clara e nunca com uma roupa preta por questões religiosas. Enfim, a gente sabe que isso convive com a gente no dia a dia, né, Ricardo? Então, eu acho que eu diria para você assim, mal não faz. Então, é legal, eu sei que é um 7 por 1 um pouco diferente, mas eu acho que vai ser muito divertido, até porque o Ricardo se comprometeu, ele prometeu para a gente que vai ensinar uma técnica incrível até o final do nosso 7 por 1 de hoje. Certo, Ricardo? Sim, Diogo, com certeza. E uma coisa que eu gosto de trabalhar assim, eu prefiro trabalhar a ideia da física quântica focando em que ela parte do princípio das intenções, né? Então, a sua intenção é que movimenta, né? Falar de física quântica tem uma série de normas, regras, mas eu sempre procurei simplificar tudo, né? Então, se a coisa vai ficando leve, fácil, qualquer um pode entender e com as afirmações de hoje vai ser muito divertido mudar a vida. Sensacional. Eu já sou cliente do Ricardo e eu posso garantir para vocês, o negócio funciona, gente. É incrível. E vai ser divertido dividir isso com vocês. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, o que vai ser um pouquinho diferente hoje é que assim, a gente tem as 7 dicas, como a gente sempre tem, só que cada uma delas tem uma afirmação junto. O que é uma afirmação? É uma frase que você diz para você mesmo e ela tem esse poder de trazer para nós essas boas vibes, essas boas energias. Então eu vou começar com a dica número 1. Afinal de contas, hoje a gente está falando de 7 dicas para quem acabou de chegar, 7 dicas para melhorar a nossa energia. Eu estou falando isso no campo extrafísico, no campo das boas vibes. Então, a dica número 1, Ricardo, a afirmação é: hoje vai dar tudo certo. E a dica é justamente de fechar o nosso campo energético antes da gente sair de casa. O que você tem a falar a respeito disso, Ricardo? Bom, eu gosto de trabalhar essa questão de afirmações para que você faça todos os dias como se fosse um hábito, né? Por exemplo, você deve acordar todo dia, você deve tomar café todo dia, você almoça todo dia, e você pode ter afirmações todos os dias, né? Tem gente que reza, eu tenho os meus clientes que rezam e fazem as afirmações. Por quê? Hoje vai dar tudo certo. Se você já começa afirmando num padrão acima, você lembra, né? A intenção. Se você cria a intenção que vai dar certo, você atrai tudo para que dê certo. Né? Agora, se você já acorda reclamando, xingando, falando mal, já estraga o seu dia. Imagina como fica no fim do dia. É louco. É muito louco. Isso é para quem pega trânsito sabe disso. Se você está no trânsito, mal saiu de casa, um cara fechou você e você xingou ele, eu te garanto que mais 2 ou 3 vão fechar você de novo. Ou seja, você entrou na energia ruim, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência pessoal, né, Ricardo? Da gente Sim. saber que a energia, quem manda nela somos nós, né? E se você fala que hoje vai dar tudo certo, você já elimina algumas coisas que estariam lá para não dar certo, dar errado, atrair problemas. E com certeza, criou a intenção, afirmou, é o seu desejo para o dia. Perfeito, sensacional. Isso é o segredo de grandes pessoas, de pessoas que têm muito sucesso na vida. São pessoas que não pensam no não, elas só pensam
né? Que vai dar certo, que tudo vai acontecer de uma maneira legal. E é com isso que a gente chega na segunda dica. A afirmação é: hoje o não é meu. Né? E a dica é muito simples: seja fiel a si mesmo e aprenda também a dizer não. Isso é importante, né, Ricardo? Essa coisa de você poder puxar para você o direito de você aceitar ou não as coisas, né? E isso é imprescindível, Gil, porque muitas vezes as pessoas ficam no sim, sim, sim. E esse sim, 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 é o que vai trazendo mais, 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 mais. Então, se você começa a recusar o que não quer, ou melhor, se isso te pertence ou não te pertence, é nessa hora que você exclui. E uma coisa que é importante você pensar assim: se o não é seu também, você pode bater nas outras portas procurando, e se você escutar o não, tudo bem, o não é seu, vai que vem o sim também, né? Vai que você, ao recusar algo, o universo te dá uma coisa diferente e até melhor. Ô, Ricardo, tem uma coisa que você sempre fala para mim, que eu queria até que você repetisse para o pessoal, que eu acho muito divertido, né? Que você fala que o universo sempre quer o melhor para nós, não é isso? O universo sempre conspira a nosso favor, né? Então, às vezes, a gente fica naquela situação assim, nossa, mas tive que passar por isso? Com certeza. É o que você precisava, mesmo não querendo, né? É como às vezes a pessoa fala assim, o pai quer para o filho o melhor, mesmo que o filho não entenda, Uhum. mesmo que ele não queira, né? Mas é essa forma de educar, cheio de poucos sim e muitos não, né? Você vai endireitando, e quando vai ver, é como se o universo te conspirou para chegar ao que você é hoje. Sensacional. No final, a hora que a gente ouve isso, parece muito simples, né? Mas a gente sabe que isso no dia a dia é sempre um desafio para nós. Bom, a gente chega na dica número 3. A afirmação é bem simples, é assim, ó: hoje vai ser moleza. E o que a gente está trazendo de dica é: expanda seu campo gerando energia. Acho que, bom, eu vou deixar o Ricardo falar, porque acho que isso aí é fundamental. Eu já usei essa técnica algumas vezes e vou falar, é incrível como realmente muda completamente o paradigma daquilo que você vai fazer. Hoje vai ser moleza, é porque assim, até esses dias eu falei a respeito disso. A coisa mais fácil da gente falar é que é difícil, né? Uhum. Então, tá chovendo hoje, não vai dar certo hoje. Ah, hoje o trânsito, você nem saiu, você nem passou pelo dia, e você já está falando que o trânsito vai ser horrível, que você vai encontrar cliente que não paga. É o dia do cliente pagar, você já afirma mentalmente que ele é um cliente difícil de pagar, que não vai. Aí o que vai acontecer? Ele não vai pagar. Então, se a gente começa a ter essa noção de que vai ser moleza, tudo flui partindo do princípio, né? Hoje vai dar tudo certo e vai ser moleza. Pronto, o seu dia vai ser leve. Sensacional também. Ô, Ricardo, acho que é muito legal isso, viu, pessoal? Porque assim, a gente sabe, a gente trabalha, muitos de nós trabalham na área de comunicação, onde a gente tem assim um interesse profundo em se manter atualizado. Isso é importante também, porque as notícias pelas quais você se alimenta de manhã, elas ditam claramente essa mudança de vibe, viu, gente? Então, se você gosta de ficar ouvindo todas as merdas que aconteceram no dia anterior, ou todas as preocupações mundiais, o teu estado energético também fica alterado, né, Ricardo? Não é para você ficar alienado, mas assim, toma cuidado com o que você está se alimentando, né? E tem uma coisa que é muito forte, né? Então, assim, o que você permite e o que você não permite, né? Então, às vezes, você tem que pensar que as notícias são só quadros estáticos. Eles estão lá só para você saber que existe. Então, é uma informação que não pode entrar na sua vida, né? E nessa coisa de hoje vai ser moleza, eu falo para a pessoa, coloca um post-it e coloca na tela do seu computador, coloca no espelho do seu banheiro, na hora que você vai, porque esse comecinho do dia formata, né? Então, às vezes, se você faz isso antes de começar a escutar uma notícia qualquer, né?
você, pá, hoje vai ser moleza. Apesar de escutar gente morrendo, gente com políticas absurdas, com situações adversas no mundo, não. Hoje vai ser moleza, porque eu já tirei da frente essa situação que eu posso estar escutando. É praticamente um antivírus, né? Vamos falar a verdade, né? Você instalou hoje, vai ser moleza, o que chegar depois já sai, vai para o spam e nem cola na gente, né, Ricardo? Boa, já vai para o spam, isso mesmo. Muito bom. Bom, a gente chega então na nossa quarta dica, que também tem uma palavra-chave aqui de positivismo, que é o seguinte: eu faço parte da solução dos meus clientes. É a afirmação. E a dica: aprenda a se escutar e tomar decisões por si mesmo. Acho que tem uma coisa legal aqui, né, Ricardo? Se você já sai para uma reunião, se você vai apresentar um projeto para o cliente e tem certeza de que você vai ser importante para ele, você já tem um bom caminho andado aí, não tem? Tem, porque você pode ir abastecido da energia do problema, que aí no caso o cliente vai te recusar, ou você vai com a vibração de que vai dar certo, que você faz parte da solução, que você está integrado ao problema do cliente. Quando você faz isso, o seu cliente parece que te escuta mais, se envolve mais na sua situação, ele cria uma empatia com você, ao contrário de você se blindar com aquele pensamento, não, eu acho que não está bom, e acho que está mais ou menos, e acho que ele nem vai me escutar direito. Pronto, você se excluiu da solução dele. Exatamente. Sensacional isso. Bom, gente, a gente está chegando aqui na metadinha do nosso 7 por 1. A gente está falando hoje de 7 dicas para melhorar nossa energia pessoal, energia dos nossos negócios, energia da nossa empresa. E eu vou ler para você de novo as 4 primeiras dicas, lembrando que essas dicas estão de uma maneira diferente hoje, porque elas têm uma afirmação e a dica. Então, vamos lá. Dica número 1. Hoje vai dar tudo certo. Feche seu campo energético antes de sair de casa. 2. Hoje o não é meu. Seja fiel a si mesmo e aprenda também a dizer não. 3. Hoje vai ser moleza. Expanda seu campo gerando energia. E 4. Eu faço parte da solução dos meus clientes. Aprenda a se escutar e tomar decisões por si mesmo. Vocês sabem que todos os 7 por 1, ao final a gente mostra um templatezão com todas as dicas. Então, se você quiser anotar, anota, mas se você não quiser, no final você faz um print screen ali e você tem tudo isso. Lembrando a vocês também que todos os 7 por 1 ficam dentro do canal do ABC Com, e é legal que você pode depois assistir novamente, mandar para um amigo, mandar para uma pessoa que você queira dividir esse conhecimento. A gente vai fazer um breakzinho muito rápido, só para dar uma relaxada e para vocês conhecerem as mensagens comerciais do ABC Com, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Até mais! E pessoal, só para falar para vocês, todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, nos perfis do Instagram de Mota e Júlio Anderi, e também no canal do YouTube Propaganda Boa para Todo Mundo, a gente tem justamente a live Propaganda Boa para Todo Mundo, Coworking do Bem, que a gente reúne sempre incríveis profissionais das mais diferentes áreas para discutir assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. A ideia disso é fazer com que pessoas melhores sejam profissionais melhores e a gente consiga fazer com que o nosso ecossistema e nosso mundo seja melhor também. Eu espero por vocês toda semana um tema diferente, uma discussão super vibrante e a gente conta com vocês. Até mais! Eu
Eu falei que era rápido, né? A gente já está voltando, porque eu sei que vocês estão ansiosos de conhecer tudo que o Ricardo Yabushita está falando para nós, porque está muito divertido, muito legal, muito energético também. A gente chega então na nossa quinta dica. A quinta dica e também uma afirmação positiva. A primeira afirmação: hoje vou fazer o meu melhor, porque tenho pessoas que dependem de mim. E aí a gente traz essa dica muito importante, que é crie sentimentos através do coração. A gente está falando de uma coisa muito profunda, né, Ricardo, e transformadora. O que você tem a falar a respeito disso? Então, Gil, muitas vezes as pessoas estão assim, se sentindo sem força, sem energia, sem vontade de sair para trabalhar. Essa afirmação permite que você pare e olhe, nossa, eu tenho filhos para cuidar, eu tenho meu pai, minha mãe para cuidar, eu tenho gente que depende de mim, então faz um saravá aí e vai à luta, né? Porque tem gente que, assim, tem um certo, vamos dizer, uma energia meio suicida de pensar que ela, não, se eu partir, tudo bem, né? Eu já estou velho, já estou cansado. E você esquece que você precisa ter energia para gerar e dar continuidade, né? Então, nessa afirmação, você para, peraí, tem gente que depende de mim. Nem que seja o seu peixinho, o seu cachorro, o seu gato, alguém depende de você. Então, levanta e reage. Olha só, isso é importante. Até a gente tem uma palavra que está sendo usada muito hoje em dia, né? Que ela não é uma palavra que está usada há tanto tempo, que é a questão do procrastinar, né, Ricardo? E na realidade, por muito tempo a gente chamou isso de enrolar, de dar um migué, de estar com preguiça. Mas na realidade, vocês já perceberam como isso aparece muito na vida da gente? Quando às vezes você tem projetos ou trabalhos para fazer que são relativamente simples, mas não sai, a coisa não vai. E é muito legal o que o Ricardo está trazendo, é você ter uma consciência de qual que é a sua responsabilidade, né? Perante o seu trabalho, perante os seus parentes, perante o seu ecossistema, vamos dizer assim, né? Isso é uma maneira de chamar a atenção, falar, cara, tudo bem, você está com preguição, mas vamos embora que a vida segue, né, Ricardo? É mais ou menos isso, né? Isso, e não ficar naquela zona de conforto, né? Porque assim, eu falo muito sobre procrastinar, né? Esse dia também coloquei até uma questão de como esse sentimento surge dentro de nós, né? Mas é importante a gente perceber para começar a combater, né? Perfeito. Muito bom. A gente está chegando então na sexta dica, e para quem não está sabendo ainda, a gente está nas 7 dicas para melhorar a nossa energia, que está muito legal. E a gente chega na sexta dica, que é o seguinte: a afirmação é: eu agradeço esse aprendizado, mesmo não entendendo ou querendo. E a dica é: libere-se de ressentimentos, raivas e rancores. Nossa, Ricardo, essas 3 palavrinhas que começam com um R aqui, elas determinam um ranço, né? Digamos, uma paralisia praticamente das pessoas, né? É muito importante a gente agradecer o aprendizado que a gente tem, até mesmo por coisas que a gente não está vendo que tem grande vantagem, não é mesmo? É um hábito, né? Então a gente olhar as situações que a gente passa, não aceitar, xingar, reclamar, né? Falar para o universo, nossa, não merecia isso, não merecia aquilo. Mas tem muitos aprendizados que eles são necessários, mesmo quando a gente não quer, né? Então, é aquela coisa assim, é como se a gente precisasse de certas vitaminas para ser uma pessoa melhor. O universo sabe qual vitamina é, mas como a gente não tem aquele exame igual de sangue, você pode descobrir qual que você tem, pela situação que passamos, é que nós percebemos que precisamos daquela vitamina, tal. Só que aí tem uma coisa, né? Quando a gente reclama, né? Quando a gente reclama muito de uma coisa, o que acontece? O universo faz a gente passar de novo pela mesma situação, até uma hora que a gente percebe que, nossa, eu não devia reclamar. Mas até chegar lá, tem gente que fica aí patinando, mas, gente, não se preocupa. Uma hora a gente aprende. É muito bom isso. E tem esperanças, né, Ricardo? Porque Sim, eu estava até comentando ontem com os amigos meus, eu tinha um amigo que ele é aquele cara que toda vez que ele ia num restaurante, ele reclamava de tudo. E tudo de ruim que poderia acontecer no restaurante acontecia justamente com ele.
Se caísse uma taça na mesa, onde que cairia o vinho? Nele. Se a comida caísse, nele. Se a comida tivesse muito fria ou muito quente, nele. Ou seja, a gente já percebeu que tem gente que atrai, né? É aquele para-raio de coisa ruim. Por quê? Porque a mentalidade dela, o pensamento dela atrai isso. Se você mudou seu padrão, é automático, né, Ricardo? Você que é um cara que vem da área técnica, né, conhece muito disso, se você preenche alguma coisa de uma carga positiva, ela fica positiva, é isso, né? Gil, eu comecei minha vida como na área de informática, né? Então, sou programador desde adolescente. Então, essa coisa da gente programar coisas faz muito sentido no campo energético, né? E se a gente nem questionar se é um pensamento positivo ou negativo, a gente se programa para aquilo, né? Então, por exemplo, esse seu amigo, ele se programa para ter um problema no restaurante, né? Eu tenho uma amiga que, quando a gente saía para comer, ela sempre encontrava um fio de cabelo na comida dela. A gente podia estar em 2, em 4, em 10 pessoas, o único prato que aparecia um fio de cabelo era o dela. São situações muito comuns, né? Porque a pessoa se programa, a pessoa fica naquele sentimento. Será que eu vou encontrar um fio de cabelo hoje? Pronto, programou, jogou essa energia para o universo, jogou essa programação, já que é uma afirmação dela, pá, o restaurante recebe no pedido comida tal, com cabelo tal, ponto. Mesa tal, em tal horário, ponto. Está programado. Ela pediu, ela recebeu, né? Só que a pessoa vê pelo outro lado. Sim. Né? Até uma hora que a gente conversa, não, você tem que, sabe que vai sair, já muda as coisas, não, hoje vai ser perfeito. Hoje a comida vai vir bem, vai vir quente, vai vir bem servida, pronto. Se você coloca um será, com certeza você programou algum problema. Até lembrar, todo mundo tem alguém que conheça, que é que nem aquele desenho, a Iena Hard, né? Ó dia, ó Deus, ó céus, tudo eu. Ou aquele carinha, não lembro de que desenho que era o Uruca. Por onde ele andava tinha uma nuvenzinha escura andando em cima dele. Essas pessoas chegam uma hora que você não quer nem ficar perto delas, porque você sabe que tudo que pode acontecer de ruim, ela atrai isso, né? Então, gente, são exemplos claros de que mudando o pensamento... aliás, eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. Você acha que o hábito de você, logo na primeira hora da manhã, meio que fazer uma agenda ou preparar as coisas que você vai fazer, isso é uma maneira de você programar o seu dia? Sim, você pode fazer isso um mês antes, um ano antes. O universo não faz muita questão de tempo. Mas quando você coloca uma data, um horário, um local, tudo vai conspirar para que isso dê certo. Tá? Então, assim, eu tenho muitos clientes que fazem assim, eles vão passar por uma reunião, uma entrevista, uma cirurgia. Quando eles me passam data, hora, local, que pessoas, quem é que está envolvido no processo, eu tenho um alvo energético para fazer uma mudança dentro do pedido, dentro da intenção, dentro de um processo envolvido. Olha que legal, gente. Eu já fiz isso com o Ricardo, é muito legal também. De repente você tem um grande projeto para apresentar, uma concorrência muito importante para a sua empresa. É normal que a gente fique, às vezes, meio inseguro, meio nervoso com todo o movimento disso, e de repente você precisa dele para dar uma acalmada, para você ficar mais tranquilo, para, vamos dizer assim, além do projeto estar legal, você se sentir muito bem para chegar muito forte, né, para convencer o cliente. Isso é uma dica incrível, porque afinal de contas, a gente sabe que o mundo hoje não é só um mundo técnico, né? A gente gosta de pessoas que sejam positivas, que transmitam energia positiva, né? Acho que isso é muito importante, né, Ricardo? Isso é legal, Diogo. A pessoa vai fazer uma reunião, ela se carregou e às vezes ela não consegue enxergar direito, ela não consegue falar direito. As energias estão, a proposta está legal, a planilha está excelente, mas a energia está aqui, ó. Você está enxergando direito? Não.
Percebe? O cliente está aqui tentando te olhar, mas você tem uma energia, só um olho aparecendo, de repente, entendeu? Eu sabendo e tendo um alvo para atingir, eu mando, como é algo definido por data, horário e local, eu consigo mandar algo exatamente naquele instante, né? Preparando, energizando, alinhando e deixando que assim, o seu talento se exponha, não essas energias que te acompanharam, que te prejudicaram, né? E em caso de doenças, isso tem sido muito frequente, né? Por exemplo, por conta da pandemia, eu criei algumas coisas para as pessoas poderem fazer algo pelos outros por elas mesmas, né? Então, assim, eu criei um vídeo falando como a pessoa pode energizar, usando uma técnica que eu falo das bolinhas de energia. Eu criei todo o meu canal do YouTube, ele está energizado para gerar uma energia a partir de uma intenção, né? Então, assim, eu peguei as pessoas e falei assim, vai no hospital, deixa tocando o meu canal pelo menos umas 2 horas. Se dá para deixar as 24 horas, tudo bem. Porque essa carga limpava o quarto, limpava os equipamentos, limpava cada enfermeiro e médico que entrava, e as pessoas parecia que entravam no ambiente. Eu tenho pessoas falando assim: nossa, depois daquele dia, o enfermeiro veio mais tranquilo, o mesmo médico parece que vem mais relaxado, é madrugada, a pessoa vem, o medicamento não teve problemas, pronto, reações, né? Então, são coisinhas que, no campo energético, a gente pode fazer coisas partindo da gente e muitas vezes não precisando depender de mim, né? Legal isso, né, gente? Porque hoje, a gente sabe que hoje, para aguentar praticamente essa performance olímpica que a gente tem que ter no nosso dia a dia, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Isso envolve a parte de alimentação, a parte de cuidados físicos mesmo, né? Um tipo de atividade física. A gente tem que cuidar da nossa mente, né? Inclusive dentro da parte técnica, né? De estudar, de estar pronto. E o que o Ricardo está trazendo é, além disso, a gente também está com uma energia boa, com uma vibe boa, né? Com um movimento bom, né? Uma forma de você conseguir convencer as pessoas, porque elas gostam, as pessoas, nós gostamos de positividade, né, Ricardo? Não Sim. adianta a gente falar que a gente está falando de algo, isso aí é uma puta viagem. Não é, não. A gente gosta de pessoas positivas, de pessoas que são leves, que trazem para nós uma sensação muito boa. Eu lembro até mesmo, viu, Ricardo? Eu trabalhava numa grande agência que tinha uma profissional da área de atendimento que era muito comum. Assim, a gente estava se preparando para entregar o projeto, algumas horas antes, ela vinha com um monte de questionamento a respeito do projeto. Eu falei assim, cara, eu não vou nem discutir seus questionamentos. Podem ser que eles estejam certos, mas você só está trazendo ele na hora errada. Falando, não, mas é importante, é para deixar o projeto melhor. Eu falei, não, você não está trazendo ele melhor. Você está trazendo um questionamento que não é positivo para quem vai apresentar um projeto. Então, se você coloca essa coisa que está rolando muito, né, cara, todo mundo quer participar de processo, é cocriação, tá tudo certo quanto a isso, mas tem a hora certa, gente. Acho que é que nem concentração ou a pré-eleição que tem antes de um time de um futebol, de uma equipe de futebol, de qualquer tipo de esporte entrar em campo. Aquela hora não é mais hora de colocar problema, é hora de deixar os caras positivos e energizados para fazer o melhor deles. Tome muito cuidado com isso. A gente às vezes acha que a gente está na melhor das intenções, querendo deixar a coisa melhor, mas você está fazendo justamente o contrário, está tirando a segurança das pessoas, né, Ricardo? Sim, sim. E eu comecei a fazer também até um trabalho com os adolescentes que estão se preparando para prestar vestibular, né? São muitas emoções que, de repente, a gente consegue alinhar as afirmações deles, né? Porque, assim, o adolescente é recém-criança, né? Então, às vezes, ele está com aquele hábito infantil ainda, os pais estão tratando como criança, mas ele está naquele momento de pulo ou não pulo, né? Está na ponta do penhasco, entro nessa ou caio fora, vou ou desisto, né? Então, ano passado, eu cheguei a fazer alguns atendimentos usando muita dessa coisa lúdica, né, que eu fico me divertindo com eles, pegando parte dos hábitos que eles costumam falar, como é que eles são seduzidos por algumas informações, e nisso eu vou incluindo as minhas afirmações para eles
E tem sido bem divertido isso. Muito legal, gente. Isso está ao alcance de todo mundo, né? Fique tranquilo, você não precisa pendurar nenhuma pedra desse tamanho no peito, né? É uma coisa muito dentro de você. E aí isso, as pessoas só vão perceber que você está diferente, está mais tranquilo, está mais seguro de si. E isso é incrível. Bom, eu estou gostando tanto desse assunto que eu estava esquecendo de chegar na sétima dica, que tem uma afirmação também antes dela. A afirmação é a seguinte: essas energias não me pertencem mais. E a dica é muito clara, objetiva e direta. Proteja-se de energias negativas. Isso é importante, né, Ricardo? É o que você falou. É quase como se a gente dissesse, comigo não, né? E aquela coisa assim, tem pessoas que não percebem o apego a uma energia negativa, né? Então, assim, é como se ela se apropriasse. Essa energia que está aqui dentro, essa energia é só minha. Só eu que faço, é meu, me pertence. E a ideia é quando a gente começa a perceber que isso te faz mal, que isso não está te levando a lugar nenhum, é você desapegar disso. Pronto. Não me pertence mais. E isso acontece com relacionamentos afetivos, profissionais, às vezes um trauma, né? Então, muitas vezes dá para trabalhar alguns tipos de trauma entre é meu, eu quero. Quer continuar com o trauma? Tudo bem. Não quero mais. Então, vamos começar a fazer o trabalho de desapego nisso. Né? Mas até que assim, né, uma pessoa, assim, por que a pessoa se apega a algo? Porque pode ser por gostar demais, mas normalmente o apego tem a ver com o medo de perder, né? E a gente começa a trabalhar o que ela tem medo de perder, e aos poucos a gente vai colocando que não precisa, você pode continuar com isso direto ou de forma indireta ou remotamente, e permitir que esse apego possa ir embora. Pronto. Nada nos pertence, né? Perfeito. Gente, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso 7 por 1. Calma que ainda não acabou. Mas a gente está com o Ricardo Yabashita, que é um cara incrível, que veio desde uma carreira dentro da área de tecnologia, de programação. Hoje ele é investidor na área de startups do segmento de IoT, de Internet of Things. Mas ele tem uma coisa muito legal. Ele reuniu todo esse conhecimento dele para se transformar num consultor energético. Hoje ele atende anualmente dezenas, se não centenas de empresas, profissionais, pessoas físicas também, ensinando essas pessoas em como se manter alertas, energizados positivamente e conseguir fugir de toda e qualquer vibe negativa que possa atrapalhá-los. As nossas 7 dicas para melhorar a nossa energia de hoje foram: elas sempre estão assim como uma afirmação e a dica, tá? Então vamos lá. 1, hoje vai dar tudo certo, feche seu campo energético antes de sair de casa. 2, hoje o não é meu, seja fiel a si mesmo e aprenda também a dizer não. 3, hoje vai ser moleza, expanda seu campo gerando energia. 4, eu faço parte da solução dos meus clientes, aprenda a se escutar e tomar decisões por si mesmo. 5, hoje vou fazer o meu melhor porque tenho pessoas que dependem de mim, crie sentimentos através do coração. 6, eu agradeço esse aprendizado, mesmo não entendendo ou querendo. Libere-se de ressentimentos, raivas e rancores. E 7, que o Ricardo acabou de comentar com a gente, essas energias não me pertencem mais, proteja-se de energias negativas. Mas é óbvio que, mais do que qualquer outro convidado, nosso querido Ricardo tem uma dica bônus para nós. Afinal de contas, ele é um grande especialista em técnicas energéticas e ele vai dar um grande presente para nós hoje, que além de comentar rapidamente sobre algumas delas, ele vai pegar uma delas e vai nos explicar. Ou seja, a gente vai sair de 7 por 1 com uma técnica, uma ferramenta energética já na nossa mão para poder usar, não é isso, Ricardo? E é bem divertido, tá? Porque às vezes, assim, a ideia de se defender dessas energias, eu sempre parti da ideia que tem que ser uma coisa simples, né? Porque imagina que a minha dica fosse assim: você tem que parar, virar 2 cambalhotas, girar para a esquerda. Peraí. Não. Então você tem que comprar um aparelho que custa $2.000 para você se limpar. Nossa, isso é difícil limpar. Não, gente, tem que ser coisa simples. Né? Então, assim, nas minhas palestras eu levo, né, objetos para poder mostrar, porque aí fica fácil, né? Porque as pessoas têm uma forma de ouvir
e outra forma ao ver a situação, né? Então, tipo, vocês vão se lembrar de mim com esse plástico bolha muito tempo, tá? Quando vocês, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que me chama de Hicks, né? Nossa, Hicks, naquela palestra, o que mais me marcou, além do assunto em si, foi a hora que você se enrolou no plástico bolha, né? E como a dinâmica foi acontecendo, que é o mais legal. Então, por exemplo, eu falo sobre cactos, tem uma coisa que é meu carro-chefe, tá? É o copo com água e sal grosso, tá? Deixei essa semana um pouco mais, e já está quase aqui, ó, já está transbordando. São, são situações que vocês podem assistir. Todas as minhas dicas estão numa playlist no meu canal do YouTube, então lá dá para descarregar, tira. Então, assim, como eu trabalho o tempo todo com energia, eu tenho meus pontos de descarrego, porque senão vem para mim, né? E como eu já falei, não me pertence. Você pode usar pedras, cristais, incensos, perfumes, a fitinha vermelha. E a oitava dica, que é a parte mais divertida na minha palestra, que eu falo sobre a tesoura energética. Né? Uma tesoura, você conhece, já ouviu falar, vocês viram, é que eu já depenei todas as latinhas, a tesoura serve para você cortar, só que você, mas eu tenho que andar com uma tesoura? Não, não. Eu vou mostrar como isso funciona de uma forma bem legal. É isso aqui, ó. 2. Eu vou fazer bem devagar, porque pode ter passado batido, vocês não perceberam como é que funciona. Ó, 2 dedinhos assim e pá, pá. Aí você vai perguntar, mas por que 2 vezes? Ah, vai que na primeira você não fez direito, a segunda corta. Mas tá, Ricardo, mas por que serve isso? Bom, vocês perceberam que em qualquer instante a gente está sujeito a pegar uma carga de alguém. Então, você escutou uma notícia ruim, o primeiro instante é pá, pá, corta. A coisa sai de você. Você está vendo uma situação estranha na rua. Você viu um acidente. Por quê? Se você fica com aquela imagem, aquela energia, qualquer coisa que acontece, lembra, tudo é energia. Você viu aquilo, pá, você puxou para você essa energia. Se você começa a perceber que isso é rápido, é dinâmico, e você se carrega com aquilo, você olhou, já corta. Você está numa reunião com pessoas e está numa coisa meio conturbada, um assunto que você não gosta, você está lá com o braço cruzado, sem querer, ó. Ou, né, você está com a mão atrás, você está com a mão lá atrás, você faz papá e corta o assunto. O que isso cria? A sensação que você se mantém forte e você não perdeu energia para aquele tópico, para aquele assunto, para algo que daqui a pouco você, nossa, estou exausto, nossa, estou cansado. Só que você não precisa ficar também o tempo todo numa reunião. É como se você pegasse a ponta de um processo, está acontecendo, está acontecendo. Quando você corta, tudo vai embora. Pronto. Tá. Se você vai, por exemplo, no hospital, você está lá e você vê aquela cena da pessoa, do seu amigo entubado, na hora, não é desrespeito, tá, gente? É um corte energético. Você dá um corte, parece que você não entra naquele processo junto. Né? Você vê um acidente, você está lá num assunto que você está vendo uma discussão acontecendo, você está participando daquela discussão, mas não é algo que serve para você, você já corta. Tá? E se serve para você, também já corta. Fica só com o tema, mas sem esse peso dessa energia te pegando. Tá? Ó, tum, tum. Tá? Se você é canhoto ou destro, tanto faz. Dá 2 cortezinhos lá e tudo bem, e a gente vai cortando e vai ficando mais leve.
E você pode fazer, às vezes, isso para uma outra pessoa também. Você está vendo a pessoa levar uma bronca e você, em vez de ficar com dó, que eu acho que é horrível isso, você mentaliza. Deixa eu cortar isso dela para isso não ficar algo pesado para essa pessoa. Entendeu? Então, tudo que é energético a gente consegue fazer para nós ou para o outro. Né? Tem algo que é, por exemplo, o seu pet, né? Ou se fosse o nenê. Às vezes a pessoa fala assim, ai, que nenê bonitinho, que gracinha. Mentaliza, deixa eu cortar isso para não ficar na criança ou no seu cachorro. Porque eu falo assim, o nenê que sai de casa, ou o cachorro que sai de casa, o gato, você sai para passear, quando ele volta, se ele viu pessoas, ele volta outro. É uma outra criança que volta arranhetando, chorando, né? O pet também, às vezes, volta mais nervoso, porque as pessoas olharam e pá, descarregaram nela. Tá? Se bem que para dicas de animais de crianças, eu sugiro a fitinha vermelha, tá, gente? É uma dica que é bem interessante. Coisa de vó, de bisavó, benzedeira falar que fitinha vermelha resolve? Resolve, resolve. É bem bacana isso. Mas na ideia da tesoura energética, é isso. Aconteceu, viu algo, pá. Você vê na TV uma catástrofe. Em vez de ficar com dó das pessoas e você puxar essa energia para sua vida, nossa, aconteceu aquilo, mas já dá uma cortada que você não quer aquilo para você. Tá. Sensacional. Olha só que legal isso, né, gente? O Ricardo está ensinando uma técnica muito simples. Eu sei que tem muita gente assistindo a gente, assim, cara, isso aí é muito viajada, isso aqui é muito louco. Falo, cara, qual o problema? Participa da reunião, dá uma cortadinha, né, de costas, ou não sei o que lá, e sente como isso já mudou em vocês. Tem certas coisas, gente, que se a gente for tentar querer explicar, a gente não vai chegar a explicação nenhuma, a gente só sente. E eu duvido que algum de vocês não tenha chegado em algum momento numa casa, num lugar, numa reunião, falou assim, nossa, que ambiente pesado, porque a gente sente isso. Independe de religião, de pensamento filosófico, isso é uma sensação física quase, né, Ricardo? Então, o que ele está trazendo para nós são pequenas ferramentas e tem muitas outras. O Ricardo agora no finalzinho ele vai falar como é que a gente acha ele, qual que é o nome do canal dele para a gente procurar, mas é uma maneira de a gente poder buscar ferramentas de se proteger. Afinal de contas, não se esqueçam, a gente vive um mundo hoje muito polarizante, um mundo com muita coisa acontecendo, um mundo de muita condução também, seja ela política, religiosa, idealista, ideológica, né? E a gente sabe que o mundo que se propaga através do jornalismo, da televisão e principalmente das redes sociais, nem sempre trazem para nós a melhor das energias. E se a gente não soubesse proteger, por isso que eu brinquei que é o Harry Potter e a aula de arte da defesa contra as trevas, se você não tiver essa sua varinha de condão ali, a gente acaba se submetendo e sentindo em nós mesmos aquele peso, aquela coisa completa. É o que você falou, né? É um plástico bolha amarrado na gente, a gente não consegue se agir, não é isso, Ricardo? Diego. E já que ele tem a varinha mágica, eu tenho o meu tesourão para cortar muitas energias que aparecem no meio do caminho. Eu falei para vocês que era divertidíssimo. O Ricardo é isso, é um cara gente boa, é muito gostoso conversar com ele, sempre traz de uma maneira muito leve as verdades que a gente precisa ouvir. Ricardo, eu só tenho que te agradecer pela sua gentileza em dividir com a gente seus incríveis conhecimentos, frutos de muito estudo, de muita vivência e de muita experiência. E esse finalzinho é seu, Ricardo. Deixa seus contatos, seu perfil no Instagram, no YouTube, deixe sua mensagem final. É a mínima forma que eu tenho de deixar a você assim, uma maneira de agradecer por você estar com a gente e de tanta gente estar ouvindo você. Ódio, eu que agradeço, entendeu? Acho que foi muito legal. A gente se conhece não há muito tempo, né? Não sou como seus velhos amigos, mas criamos uma relação bem interessante, né? Apesar de ter um trabalho bem abstrato, mas é um meio que você já convive hoje, né? Então, essa coisa de energia é bacana, é legal.
eu gosto muito desse tema, então, assim, eu faço isso há mais de 20 anos, então, é uma coisa que começou com terapias de toque energético, então, hoje eu consigo fazer muitos processos de trabalho na doença, de repente, desvincular, melhorar a qualidade de alguma coisa, e às vezes até mesmo fazer processo de cura, porque muitas das doenças, elas são energéticas, né? Ela começa no nível mental, você se programa a partir do seu lado psicossomático, né? A doença vem, interage, fixa. Em algum momento, uma interação energética, muitas vezes, pode cortar a causa, a origem, e acaba melhorando, finalizando e curando de uma forma até inesperada, né? Eu já tive muitas situações que os médicos não entendem o que acontece, mas é muito legal, né? E simplesmente fazer, né? Então, assim, não é uma promessa para, mas é uma ferramenta para. Então, assim, eu vejo como mais uma situação, mais um que está tentando colaborar no processo e fazer a coisa andar, né? Minhas mídias sociais são todas como Ricardo Yabushita, né? O meu canal do YouTube tem mais de 200 dicas de 5 minutinhos, tá? São coisinhas que às vezes você tem hábitos e não percebe que elas podem ser mudadas, a sua vida pode melhorar para uma mudança simples, né? Então, assim, a minha ideia é sempre simplificar, minimizar coisas. Eu lancei um livro também, né? A Energia Próspera, já estou na terceira edição, que é a ideia de mostrar a prosperidade a nível energético, mostrando fases da sua vida, né? Que a prosperidade não é só dinheiro, tem a ver com família, relacionamentos, amigos, a mente, o corpo. Então, assim, a prosperidade é um todo que você pode fazer a mudança que quiser, desde que queira, e não esquecendo que o universo vai também conspirar a seu favor o tempo todo. Olha só, pessoal, que sensacional isso. A gente sempre acha, às vezes a gente acha que o universo está contra a gente, né? Que a gente não vai ter sorte na vida, que tudo dá errado, que todo mundo se dá bem, a gente não. E não é isso. Se a gente pensar isso, é que vai acontecer. A gente está trazendo o Ricardo Yabushita aqui porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante. Ele fala de coisas que às vezes muita gente acaba não achando que isso é uma coisa que vale a pena, mas eu volto a falar inúmeras empresas, não vou ficar aqui falando o nome delas porque eu não acho que eu tenho que falar, elas usam uma série de formas, de técnicas para poder entender que o ambiente, a energia, a vibe da empresa e das pessoas e dos projetos deles precisam estar positivos para que as coisas deem certo. É uma questão de atitude mental, de uma atitude emocional também, né, Ricardo? Sim. E da boa intenção que você põe nas coisas, né? Aquela velha história. Não é isso, não é só isso que resolve. Não adianta você fazer um projeto ruim e achar que positividade vai resolver isso, mas faz parte do processo. Ricardo, só tenho que te agradecer. Muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. Pessoal, sigam o Ricardo, comprem o livro dele, vejam as dicas de 5 minutos. Você põe ali, ouve, você está fazendo uma outra coisa e está ouvindo a dica dele. Mas é importante a gente cuidar de tudo, né? Nós somos seres múltiplos que precisam de ajustes finos em várias áreas diferentes. Essa é uma das áreas que a gente dificilmente fala, mas acho que hoje o 7x1 teve a honra e o prazer de ter um verdadeiro craque no assunto. Foi uma verdadeira masterclass falando de energia. Muito obrigado, viu, Ricardo? Imagina, eu que agradeço. Ó, aquele abração que eu gosto de encerrar os meus vídeos. Sensacional. Muito obrigado, Ricardo. Pessoal, Obrigadão, Gil. fiquem com um grande abraço, cheio de boas energias para vocês também. Espero que vocês consigam usar a tesoura energética e usem outras inúmeras técnicas que o Ricardo traz para nós, porque isso também faz parte. Beijo grande, boa noite e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, gente.